Nessa aula, eu vou te mostrar como você pode salvar o seu relacionamento após uma traição e não é só superar a traição, mas é se curar e ter uma relação ainda melhor que a de antes. O Superação e Cura é um método que eu desenvolvi passo a passo para guiar casais que sofreram com a traição e que querem reconstruir a confiança e resgatar a paz no relacionamento. O método é para casais em que houve traição e que querem continuar juntos. Eu não te ensino a descobrir uma traição nem nada do tipo. Eu te mostro como se curar dela. Meu nome é Felipe Machello e como psicólogo clínico eu já ajudei mais de 150 casais a melhorar a sua relação. Eu construí esse método ao longo de anos de atuação e aqui estão alguns dos casais que eu guiei no caminho de uma relação segura. Até chegar no Superação e Cura foi um caminho longo. Ele começou ainda na graduação em psicologia, quando eu comecei a atender casais e família, e ainda naquela época, como estudante, a demanda da traição ela era constante na clínica. Eu lembro que eu me sentia muito inseguro de atender esses casais, principalmente porque cada vez que a pessoa traída falava eu não consigo confiar novamente, é impossível, eu me colocava no lugar dela e eu concordava com isso. Eu entendia por que ela falava. E com o pouco conhecimento que eu tinha na época, eu também não conseguia ver como que seria possível confiar novamente em alguém que quebrou a sua confiança de uma forma tão forte. Uma das comparações que a primeira paciente que eu atendi usou e que ainda me marca até hoje foi que ela falou que a confiança é como um vaso de porcelana que se quebra. Você pode até colar os pedaços, mas não vai ser mais o mesmo. As cicatrizes permanecem. Eu achei essa metáfora muito forte, porque ali eu entendi como que ela se sentia. Eu imagino que seja parecido de como você está se sentindo. É um vaso quebrado, está despedaçado. Ele perde a sua identidade, ele perde o sentido. Né? E ser traído ou traída faz justamente isso com o nosso coração. Nós deixamos, nos deixa em cacos, sem rumo. É como se o chão abrisse, né, na nossa frente e a gente desabasse. Mas como terapeuta, meu trabalho ali era justamente mostrar para essa pessoa, né, os caminhos para seguir em frente. Apesar de eu entender o porquê que essa paciente falou dessa sensação, que não era possível confiar novamente, eu fui atrás do outro lado, o lado da superação. E eu busquei nas supervisões de estágio, em leituras de artigos científicos, em livros, maneiras de tratar a traição e de ajudar essa pessoa, esse casal, a ter uma vida tranquila novamente. Inclusive, eu vou colocar aqui na tela alguns dos muitos textos que eu já li e que me marcaram bastante nessa jornada. E depois de um tempo, e depois de principalmente ter lido e estudado muito sobre o assunto, eu comecei a aplicar minhas leituras na prática clínica e alguns meses depois, aquela mesma paciente que dizia ser impossível confiar novamente, ela me deu um feedback que eu nunca vou esquecer. Ela me falou que, apesar de ainda não estar confiando 100% no marido, agora ela estava pelo menos vendo um caminho de como fazer isso acontecer. E depois de nós trabalharmos muito as necessidades dela, as expectativas que ela tinha do parceiro, da relação e dela mesma, inclusive, ela começou a ver uma saída daquele poço, né, que até então não tinha fundo. E o que ela não sabe é que eu também não sabia que seria possível. Mesmo tendo lido dezenas de textos, de livros sobre como superar a traição, eu também tinha dúvidas se era possível, assim como ela. E foi ela, essa pessoa, que me deu a certeza de que a teoria, aplicada da forma correta, pode sim ajudar os casais a seguir em frente de forma saudável. E eu vou detalhar mais para frente nessa aula qual teoria é essa. E a partir dali, eu comecei a estudar mais ainda o tema, me formei, fiz um mestrado em psicologia clínica com foco na comunicação conjugal e me aprofundei cada vez mais no assunto. A minha vontade era e é ainda de levar esse conhecimento aos casais que ainda pensam que resgatar a confiança talvez seja impossível. E quando você chegar no final desse vídeo, você também vai ver que é possível, sim, reconstruir esse vaso quebrado, é possível se sentir completo novamente, é possível resgatar o sentido na relação. E sabe qual frase que eu falei para esse casal que ajudou eles a começar de verdade o processo de superação e cura? Foi a seguinte: a relação de vocês, como era antes, acabou. A partir de agora, vamos reconstruir uma nova relação. Você consegue imaginar como que esse casal se sentiu ouvindo isso? Como que você se sente ouvindo isso? Eu sei que é chocante, eu sei que é difícil de aceitar. Eu falei isso para o casal perceber
que eles estavam cometendo um dos piores erros no processo de superar uma traição, que é querer que a relação ela volte a ser como era antes. Isso, eu lamento, não vai acontecer. Mas isso não é apenas ruim. O que motivou o casal a se curar foi entender que eles podiam construir uma relação ainda melhor que a de antes. Foi entender que agora que o pior segredo, a pior quebra de confiança que pode existir na vida de um casal, agora que ela veio à tona, todas aquelas pecinhas daquele vaso quebrado, elas estão à mostra. Não há mais o que esconder. E é aqui, justamente, que a resolução de problemas começa de verdade. É aqui que nós tratamos os problemas subjacentes, as causas raízes da traição e, de fato, melhoramos e criamos uma nova relação. Isso, inclusive, é um dado científico. Um dos artigos que eu li, que está aqui na tela, ele investigou como que casais que passaram por uma traição estavam após 5 anos de terapia de casal. A relação deles não só estava boa, como estava melhor que a de casais que não passaram por uma traição. Isso justamente, como o artigo comenta, porque obrigou esses casais, a traição obrigou esses casais a encararem de verdade os seus problemas e a resolvê-los de uma vez por todas. E você não precisa esperar 5 anos de terapia para isso acontecer. Eu vou te explicar como fazer isso em bem menos tempo. Uma coisa que muitos casais me falam é que depois de superar uma traição e deixar ela para trás, a relação ela se torna leve e pacífica. Você consegue imaginar se sentindo em uma relação que está leve, que está em paz? Pensa aí com você. Eu vou falar agora o segundo erro, mas logo depois eu vou te explicar o passo a passo de como atingir essa paz no relacionamento. O segundo erro que o casal cometeu, que talvez você esteja cometendo também, é pensar que só o tempo, sozinho, vai curar as feridas e resolver os problemas da relação. O tempo sozinho não faz nada. É como você usa ele que conta. E esse casal aqui demorou meses para buscar ajuda depois da traição vir à tona. Nesse meio tempo teve um desgaste, eles estavam brigando, mais brigando do que convivendo, e as discussões elas tomaram conta, né? Ela jogava para cima dele que ele jogou fora uma vida juntos, que ele estragou a relação, estragou a vida dos dois. Ele falava que ele tinha pedido desculpas e que não ia fazer mais isso, e não entendia por que não era suficiente. Eles demoraram tanto que quase se separaram sem buscar ajuda. Não faça isso. Quanto antes você buscar ajuda, melhor. Quanto antes você entender o que aconteceu, quanto antes você identificar, né, o que você precisa para ficar bem, melhor. O tempo para esse casal ele só fez aumentar o ressentimento, né, e intensificar a ansiedade e os sentimentos negativos. Eu sei que você está cansado ou cansada de se sentir assim, inseguro, ansioso, sem saber se a relação vai dar certo ou não, né? Sem saber se a outra pessoa ela vai mudar de verdade ou não, mas esperar sentado ou sentada não é uma opção. Se você não se mover, nada vai mudar. E pensando na melhor forma de usar esse tempo, de colar esses pedaços de vaso quebrado, o método Superação e Cura ele se divide em 4 fases que eu vou falar um pouquinho de cada uma delas. Eu também vou te mostrar como você já pode melhorar a sua relação hoje, só com esse vídeo aqui. A primeira fase é a fase que eu chamo de ferida. É aqui que eu te ajudo a identificar tudo que a traição causou em você, desde sentimentos ruins, passando por pensamentos negativos, chegando até em comportamentos que eu sei que não são seus. Por exemplo, muitas pessoas, muitos pacientes me falam que depois de serem traídos ou traídas, sentem um certo impulso, incontrolável até, de olhar o celular da outra pessoa, de olhar o celular da pessoa que traiu, principalmente para saber se ela está traindo ou se está fazendo algo suspeito ou errado. E a maioria dessas pessoas, ela me fala isso com surpresa, porque dizem que nunca se imaginaram fazendo coisas do tipo, nunca se imaginaram sendo a pessoa que mexe nos pertences do parceiro ou parceira por causa de uma insegurança. E eu sei que essa pessoa não é você, você não quer ser essa pessoa. E esse é um exemplo de ferida. A traição, ela machuca tão fundo que abala questões fundamentais da nossa identidade. E se você não souber quais são as suas feridas, você não saberá como curá-las. Nessa parte, eu desenvolvi um diagnóstico, o diagnóstico SAR, que significa a situação atual do relacionamento, para fazer um mapeamento completo
da visão atual da relação e de você mesmo também. Mas mais do que isso, eu te mostro como você pode usar esse diagnóstico na comunicação com a outra pessoa, para que ela entenda de verdade o que você está passando. Sobre a ferida, eu quero te propor uma reflexão aqui junto comigo. Eu quero tentar apaziguar pelo menos uma dessas feridas que eu sei que você tem. Todos os meus pacientes que foram traídos, eles me dizem que em algum momento pensaram a seguinte frase: o que eu fiz ou deixei de fazer? O que faltou na relação que fez meu parceiro ir buscar lá fora? Essa pergunta resume uma das maiores feridas, a da culpa. Às vezes, por não entender o que aconteceu, nós começamos a nos culpar, a pensar que nós poderíamos ter feito algo diferente, né? O que nós poderíamos ter feito para evitar a traição. Mas a verdade é que uma traição só diz respeito a quem traiu. A responsabilidade é pura e simplesmente da pessoa que traiu. Você pode até pensar, nossa, eu deixei de cuidar, deixei de dar presente, eu não estive disponível sexualmente, não importa. O responsável pela traição é a pessoa que traiu. Não carregue essa culpa. Não carregue essa ferida. Se algo não estava bom na relação, a outra pessoa que deveria ter conversado e resolvido com você, e não ter traído, e não buscado fora da relação. Então, se em algum momento você se sentir culpado ou culpada, saiba que você não tem responsabilidade nenhuma nisso. Se você sair desse vídeo sem essa culpa, eu já vou ficar muito feliz. Na segunda parte do método, eu te mostro as ferramentas que vocês vão precisar para trilhar o caminho da superação e da cura. Eu te mostro como fazer o compartilhamento guiado de sentimentos, de necessidades e principalmente de pedidos. Eu também mostro para vocês como conversar da maneira certa e sem que tudo se transforme em uma briga. Uma dessas ferramentas que você já pode aplicar hoje é o compartilhamento guiado de necessidades. Eu percebi ao longo da minha atuação que muitas pessoas até sabiam o que esperavam dos seus parceiros ou parceiras, mas não sabiam informar isso de uma forma assertiva, principalmente. E a maioria aqui, nesse momento, comete o erro de falar das próprias necessidades falando da outra pessoa. Por exemplo, a seguinte frase eu escuto com frequência: ele precisa me falar onde vai todas as vezes que sai de casa. Eu entendo a ideia por trás desse pedido, né? Afinal, você está inseguro ou insegura. Até reconstruir essa confiança, você precisa saber se a pessoa está se mantendo fiel, está mantendo com a sua palavra. Só que essa não é uma boa forma de falar isso para outra pessoa. No compartilhamento guiado, eu te ensino a usar o que eu chamo de linguagem de autofoco, para passar suas necessidades da maneira correta. Nesse exemplo, ao invés de falar, ele precisa me falar onde vai todas as vezes que sai de casa, você poderia, por exemplo, falar, eu preciso me sentir segura de que você não está me traindo novamente. Dessa forma, com essa mudança, você explica o que está acontecendo por trás do seu pedido. E o seu parceiro ou parceira consegue entender exatamente a sua necessidade, o porquê de você estar pedindo isso. Eu lembro de um casal que eu atendi que essa ferramenta teve um papel muito importante no processo de cura deles. Esse casal, eles haviam passado por uma traição em que a mulher levou uma pessoa na casa do casal enquanto o marido estava viajando a trabalho. Depois que tudo veio à tona, o marido começou a querer colocar câmeras em casa. Ele começou a se sentir, inclusive, ansioso dentro do próprio quarto. Ele não conseguia mais ficar confortável assistindo TV. E a esposa, ela não entendia quando ele falava que não gostava mais da casa. Foi só quando ambos aplicaram o compartilhamento guiado de sentimentos e necessidades que ele conseguiu explicar para ela o que estava acontecendo de verdade. Eu lembro que ele falou o seguinte: minha casa era meu lugar seguro, era onde eu me sentia protegido, tranquilo, né, tranquilo para aproveitar os meus momentos sozinho, em casal, com meus filhos, mas agora eu perdi essa segurança. Até aqui dentro da minha casa eu me sinto exposto, eu me sinto em risco, é como se qualquer momento, né, que eu saísse, você fosse trazer alguém de novo, algum estranho para usar o meu sofá, para usar a nossa cama. Eu não sinto mais que é a minha casa. E só assim, só nesse momento,
que a esposa ela conseguiu entender o que o marido estava sentindo e, de fato, trabalhar formas de resolver essa situação. No caso, deles, foi trocando os móveis de lugar. Sem o compartilhamento guiado, ele não conseguiria passar para a esposa de forma assertiva o que ele estava sentindo e passando dentro dele. Sem esse compartilhamento, você fala, fala, e a sensação é que a pessoa não te escuta, ou que não quer te escutar, o que é pior ainda. Agora, imagine o seguinte, como ele se sentiu quando conseguiu ser ouvido. Imagine como é se sentir que a outra pessoa está te escutando, está atendendo uma necessidade, e não apenas entrando aqui e saindo aqui. Como é a sensação de ser ouvido, de ser ouvida, dá até uma paz, só de imaginar. Afinal, é isso que nós buscamos em uma relação, e é isso que eu ensino vocês a construir. Também é nessa parte que eu te mostro como proteger os seus filhos o máximo possível dos impactos negativos da traição. Se essa proteção não acontecer, eles podem acabar absorvendo muitos dos sentimentos negativos, o que não pode acontecer, é claro. E eu sei que filhos são prioridades, eu sei que você quer manter os seus filhos seguros e preservados, tá? E é uma prioridade minha também aqui dentro do curso te guiar nesse sentido. Depois de ter em mãos as ferramentas necessárias para essa mudança, é hora de, claro, mudar, né? No passo da transformação, que é o terceiro passo, eu te mostro como aplicar tudo que nós conversamos e melhorar cada uma das esferas da relação, da afetiva, a sexual, a relacional. E nessa fase, os termômetros da relação, eles te acompanham ao longo de todo o curso, para você poder entender o seu progresso. Sem esse acompanhamento dos termômetros, nós ficamos perdidos, ficamos sem rumo aqui no processo de cura. Além disso, é claro, esse é o momento de tratar questões individuais, como a autoestima, a culpa, tanto para quem foi traído, né, o vazio interior, quanto para quem traiu, o que foi buscar fora da relação. Também é nessa fase que eu ajudo os casais a corrigirem um outro erro do processo de superação e cura, que é se esquecer das coisas boas da relação. Resgatar os pontos fortes permite que o casal tenha uma base para aplicar as mudanças de verdade no dia a dia. Para começar esse resgate, tente se lembrar o que te chamou a atenção no seu parceiro ou parceira quando vocês se conheceram. Por que você escolheu estar com essa pessoa? Eu sei que quem está ao seu lado hoje parece um completo estranho por tudo que aconteceu, mas resgatar essas memórias permite que você resgate também as coisas boas que fazem você se manter nessa relação. Então, tente se lembrar de como você se sentiu quando vocês começaram a sair, como foi o frio na barriga, a admiração pelo outro, como que você se sentia naqueles momentos de conversa, de troca de afeto, de cuidado. É isso que eu te ajudo a resgatar e a sentir novamente. O último passo, finalmente, é o da cura. É onde eu te mostro como viver esse novo relacionamento. E é muito comum os casais passarem por todas as fases anteriores e chegarem aqui me falando o seguinte, que estão se sentindo como se fossem estranhos um para o outro, como se algo estivesse errado. E não é por acaso. É difícil responder a essa pergunta. Quando que eu superei de verdade a traição? E essa dificuldade faz com que muitos casais eles fiquem sem saber quando de fato podem voltar a viver e aproveitar as coisas boas do relacionamento. Eu entendo isso, de verdade. É como se você pegasse aquele vaso quebrado que você colou, você olhasse para ele e não conseguisse deixar de se perguntar: será que ele está vazando? Será que eu colei direito? Será que falta algum pedaço? Será que ele vai aguentar um chá quente? Né? E a melhor forma de lidar com essa dúvida é voltar à rotina. E eu te mostro como reconstruir essa rotina, como voltar aos hábitos positivos e como fazer uma manutenção das mudanças que vocês tanto trabalharam para alcançar. E é nessa parte também que eu te mostro como construir uma segurança constante de que a outra pessoa de fato mudou. E o foco aqui é que vocês saiam se sentindo seguros de que a mudança foi consolidada e que é de fato duradoura. Aí você me fala, ok, Felipe, mas no papel isso é muito bonito, mas e se meu parceiro ou parceira não quiser trilhar esse caminho comigo? E se a outra pessoa não mudar? Isso é algo que eu falo para todos os meus pacientes. Não espere a pessoa ao seu lado querer se cuidar para fazer o mesmo.
Você vai esperar para sempre. Se cuide e fique bem consigo. É o que está ao seu alcance nesse momento. Isso não quer dizer que você vai cuidar da relação sozinho ou sozinha. Isso é impossível. Mas superar e curar é antes uma busca interna. O seu bem-estar não depende da outra pessoa. Esses e se, eles estão presentes em toda a nossa vida, mas eles não podem se tornar algo que te impedem de caminhar. Bom, te mostrando aqui a base do método Superação e Cura, eu quis te passar aquilo que eu descobri ainda na graduação, com aquele casal que eu citei, que é possível superar a traição, que é possível principalmente confiar de novo. Eu sei que não é com um vídeo que isso tudo vai acontecer, magicamente, mas agora você sabe que tem um caminho, que ele existe, e é justamente nesse caminho que eu me aprofundei para estruturar o método Superação e Cura, que está disponível de forma 100% online para você acessar imediatamente, quando e onde quiser. Você tem acesso às aulas gravadas, divididas em módulos, que abordam passo a passo como enfrentar cada uma das fases que eu te mostrei da superação. Além das aulas que já estão disponíveis, você também terá acesso aos novos materiais que serão adicionados ao longo do curso, como aulas ao vivo, workshops e materiais de apoio. E além de tudo isso, você terá como bônus acesso ao meu livro 5 problemas na comunicação de um casal e como resolvê-los, onde eu te ensino a se comunicar da maneira certa. E é um livro que eu escrevi como fruto da minha pesquisa de mestrado, né, e que eu já ajudei muitas pessoas, muitos casais a melhorarem a sua relação apenas com o método do livro. Eu também vou te enviar o meu guia Roda das Emoções, Nomeie o que está sentindo, que é um pequeno guia onde eu te mostro passo a passo como você pode nomear o que está sentindo de forma bem intuitiva e visual. As aulas do método não tomam muito tempo. Com poucas horas semanais, você já consegue avanços logo no início do curso. E eu sei que você pode pensar, nosso problema é mais difícil de ser resolvido, não tem como superar o que aconteceu, né? Ou, os casais que conseguem são diferentes de nós. Eu te digo que eu já recebi casais que estavam no fundo do poço, que não conseguiam ter nenhuma conversa sem brigar sobre coisas que aconteceram às vezes há 30 anos, que não conseguiam olhar na cara um do outro para falar um sentimento, para compartilhar algo positivo, e mesmo assim esses casais eles conseguem caminhar, eles conseguem encontrar uma forma de seguir em frente. A única diferença desses casais para vocês é que eles deram o primeiro passo. Eles arriscaram, eles tentaram. E eu tenho certeza que a relação de vocês já teve muitas coisas boas. Resgate elas novamente na sua memória. O fato delas existirem mostra que é possível sim fazer diferente. E eu também sei que você pode estar se perguntando, nós não vamos conseguir sozinhos, e é por isso que por tempo limitado eu vou te dar de bônus, gratuitamente, uma sessão de psicoterapia online de 1 hora comigo, psicólogo Felipe Machello, para eu poder guiar vocês ao longo do método. E essa sessão ela vai acontecer depois que vocês fizerem o diagnóstico SAR. Então, eu já vou ter todas as informações necessárias para mostrar para vocês qual é o melhor caminho para vocês superarem de vez e se curarem da traição. E esse bônus ele é por tempo limitado. Lá dentro do curso você vai ter acesso à minha agenda pessoal e você vai poder marcar um horário diretamente por lá. Além disso, mesmo após essa sessão, eu vou te acompanhar diretamente por mensagem, pelo meu WhatsApp, ao longo de todo o curso, tirando dúvidas e clareando o caminho. Esse benefício é exclusivo para os alunos do curso, então vocês não estão sozinhos, eu estou aqui para caminhar com vocês. Agora pense o seguinte, quanto vale tudo isso? Quanto vale um fim de semana com a sua família, com o seu filho? Quanto vale ter paz na relação? Ou se sentir ouvido pela pessoa ao seu lado? Seguindo o caminho dos casais que eu citei lá em cima daquela pesquisa, que fizeram 5 anos de terapia, o investimento de tempo e de dinheiro são altos. Um bom terapeuta de casal está na faixa de, no mínimo, R$350, R$400 a sessão. Em 1 ano de terapia, vocês já vão ter gastado mais de R$15.000. O investimento no método é bem menor. Com apenas R$997 à vista ou em pequenas parcelas de R$99 por mês, você consegue ter acesso vitalício ao método
que vai te ajudar a resgatar a paz na sua relação. E não deixe para depois, clique aqui embaixo e se sinta seguro novamente na sua relação. O acesso é imediato e na primeira aula eu já vou te mostrar como identificar o tipo de traição e você já vai ter acesso ao diagnóstico SAR completo. Lembrando que, se você não gostar das aulas, do método, ou ver que ele não é para você, por qualquer que seja o motivo, você tem 7 dias de garantia incondicional. Basta pedir o reembolso e ele será seu imediatamente. Você não perde nada por tentar. Tenha você passado por uma traição recentemente ou não, eu espero poder ter contribuído com seu processo de cura. Lembre-se, é possível, sim, seguir em frente. Muito obrigado por assistir essa aula, foi um prazer e clique aqui embaixo para superar e curar a traição. Te vejo no curso. Até breve.